Olá, seja muito bem-vindo a mais um Renalcast, o videocast original da Renal Clinic, produzido pela ON Comunicação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde da pele. Por isso, nós convidamos a dermatologista, doutora Suzana Clautal, que é dermatologista no Centro Renal Clinic. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente, falasse um pouco para a gente sobre as principais queixas que os pacientes lhe procuram nos seus atendimentos, nos seus consultórios. Queda de cabelo é uma queixa muito frequente. Acne é uma queixa muito frequente. Também as doenças de pele, dermatite atópica, psoríase principalmente, câncer de pele também, infelizmente na nossa região, assim, muito prevalente, muito mesmo. Acho que esses são os cargos-chefes, assim, da dermatologia. Eu sei que, entendo que cada doença tem certos tipos de sintomas. Uhum. Mas existe alguns sintomas que são comuns a essas doenças que pode acender um sinal de alerta assim nas pessoas, que tipo, opa, eu devo procurar um dermatologista, que às vezes é assim, é só uma queda de cabelo, é normal. Sim. Quando deixa de ser normal e passa a ser algo que a gente precisa de uma ajuda. Em relação à queda de cabelo, é válido procurar um dermatologista quando você notar alteração do volume do cabelo. Você pode fazer isso vendo foto sua mesmo. É uma maneira legal de poder comparar. Às vezes o paciente leva no consultório, olha, meu cabelo era assim, olha como tá hoje. Isso pra gente ter um parâmetro bem legal. Mas também quando a gente tem exposição do couro cabeludo. Às vezes o paciente, é muito comum ele ter uma queda de cabelo, mas ele não tem exposição do couro cabeludo, a gente tem um couro cabeludo normal. Mas a feita que você começa a ter uma exposição do couro cabeludo, área de falha, aí você já com certeza precisa de um tratamento específico. Eu falo isso porque o cabelo é um negócio muito importante para mim. Cabelo é lindo. Obrigado, doutora. Mas a gente ouve muitos comentários de pessoas próximas também, principalmente sobre essa questão de queda de cabelo. Algumas acham que é questão hormonal. Tem algum fator específico ou não? Precisa realmente ser investigado? Tem muito achismo hoje em dia na internet, reposição de vitamina, tudo como se só repor vitamina fizesse tudo. Mas, por exemplo, daqui a uns 2 meses, 3 meses, a gente vai ter com certeza um boom de queda de cabelo aqui, por causa da dengue. A queda de cabelo mais comum que existe na dermatologia chama eflúvio telógeno. Apesar de ser um nome feio, assim, é uma coisa muito comum. Acontece basicamente quando a gente tem algum agravo na nossa saúde, uma doença tipo dengue, que é uma doença aguda, febril, a pessoa fica bem debilitada. Até o Covid faz isso mesmo também. Mas, por exemplo, um emagrecimento abrupto pode fazer também. Várias outras questões podem fazer. E aí, 3 meses depois, o paciente experimenta uma queda de cabelo exagerada. Nesse caso do eflúvio, que é o mais comum, ele é autolimitado. O paciente fica com uma queda maior há cerca de 3 meses, mas depois o próprio corpo recupera. Mas, por exemplo, tem muita gente que acha que tomar vitamina, tudo é o suficiente que vai curar. E não é exatamente por aí. Falando sobre essa questão, por exemplo, do câncer de pele, né? Uhum. Que acho que cada vez mais, não só o câncer de pele, né, mas a saúde como um todo, ela vem ganhando cada vez mais destaque. Eu sempre gosto de citar isso a partir das campanhas de outubro e novembro, né, Outubro Rosa e Novembro Azul. A gente teve outros movimentos de outras entidades fazendo alusões a diversos meses, a cores e movimentos de conscientização. Um deles é o Dezembro Laranja, que fala sobre câncer de pele, né? Uhum. E aí eu queria, assim, ele é um dos tipos mais prevalentes, né, no nosso país. E eu gostaria de saber, além da questão, por exemplo, da proteção, né, contra os raios ultravioletas, o uso de protetor solar, quais são as outras formas que as pessoas podem se prevenir contra o aparecimento do câncer de pele? O
Tabagismo é um fator que influencia muito no câncer de pele, tá? Então, parar de fumar já seria de grande ajuda pra gente. O protetor solar, como você falou, é o principal. Mas, assim, fazer a proteção adequada. Porque a maioria dos pacientes acha que se ele passar o protetor 7 da manhã, ele tá protegido o resto do dia. E não é assim. Ele tem que ser orientado que o protetor tem que ser usado da maneira correta. Você reaplica ali mais ou menos de 3 em 3 horas. Se você estiver numa praia, molhou a pele e tudo, aí você vai fazer isso com mais frequência ainda. A cada 2 horas, a cada 1 hora, varia muito. Mas é usar o protetor de maneira adequada e também, por exemplo, pessoas que trabalham expostas do sol. Não é só o protetor também que vai ajudar. Por exemplo, quando o cabeludo fica exposto, a orelha fica exposta. Então pode usar boné, pode usar aquelas roupas de proteção mesmo, solar, tá? Que já ajudaria muito. Um outro tipo de câncer também, ele de pele que aparece, é relacionado a feridas crônicas. Aquelas feridas crônicas, às vezes, que ficam anos e anos e anos ali. Também pode surgir um câncer de pele dali. Então, cuidado com ferida crônica também é muito importante. Então, no caso, por exemplo, dessas feridas, não é porque surgiu uma ferida que necessariamente eu tenho câncer de pele, mas se for prolongado, isso pode vir a se tornar um. Pode vir a se tornar um, mas assim, ao longo dos anos mesmo. Por isso que é importante você procurar a ajuda médica mesmo, tá? Tentar fechar aquela ferida, cuidar da maneira certa e evitar que aconteça. Falando nessa, eu vou trazer uma pergunta que eu já tinha separado um pouquinho mais lá na frente, porque fala justamente sobre essa questão do fator de proteção solar, né? Apesar de amplamente divulgado, o uso da questão do protetor solar, ainda surgem muitas dúvidas. Tipo, qual é o fator de proteção solar mais adequado? Sim. Existe um fator limite? Porque existem 100, 120, 150, isso é só marketing, não é? O que só pode... A proteção solar, o protetor solar, na verdade, funciona da seguinte maneira. Você pode ter um protetor fator 30, você pode ter um protetor fator 99, 100, por aí. Mas se eu apliquei 7 da manhã e não reapliquei ao longo do dia, tanto fez como tanto faz. Você tá perdendo a eficácia dele, porque aqui ele vai atuar naquelas 3 horas. E como é que funciona a proteção solar desses protetores? Vamos dizer que você é uma pessoa bem branquinha. Vamos dizer que você, no sol, você bronzeia e queime, assim, em 10 minutos de exposição solar. Se você usar um protetor fator 30, você vai demorar 30 vezes os 10 minutos para bronzear ou para queimar. Se você usar um fator 90, você vai usar 90 vezes os 10 minutos lá. É assim que a gente funciona. Mas assim, para isso ser verdade, para isso funcionar de uma maneira certa, você tem que passar a quantidade correta e você tem que reaplicar também. Porque aquilo é válido naquelas 3 horas. Perfeito. Então, assim, para termos de cidade, você pode usar um protetor 30, se você usar ele certinho, da maneira adequada. Na praia também, se você usar da maneira certinha. E, por exemplo, independente da exposição ao sol ou não, deve-se usar o protetor solar ou só quando for para alguma exposição mais prolongada ao sol? Com certeza deve-se usar. A gente não tem noção do quanto sol a gente pega no dia a dia, mas os raios ultravioletas eles conseguem atravessar, por exemplo, o vidro. Então, mas eu tô no carro ali, tô protegida. Você não tá. Tá passando ali radiação, tá? Se o câncer de pele não for o suficiente para te assustar, porque às vezes não é, o paciente pensa que nunca vai acontecer com ele, mas para envelhecimento isso é muito, pra gente influencia bastante. Melasma, envelhecimento já é o suficiente ali para fazer um dano na tua pele. Então assim, com certeza, mesmo que você não tenha medo de ter câncer de pele, você tem que usar para prevenir também. Falando um pouco sobre a questão das vitaminas, uma vitamina muito conhecida é a vitamina D, né, que ajuda também na questão do sistema imunológico, a parte óssea também. E uma das principais fontes da vitamina D é o sol. Sim. Né? Então, como fazer o equilíbrio entre a exposição do sol necessária para a obtenção dessa vitamina e preservar e ter todos os cuidados com a pele? Hoje em dia a gente já sabe que a quantidade de sol que a gente precisa para produzir vitamina D é muito baixa. Só de você atravessar na rua já foi o suficiente. Só aquele do carro que você pegou ali na mão já é o suficiente. Então a gente não recomenda para o paciente pegar sol. Assim, até bebezinho pequeno, recém-nascido, que antes, tem que pegar sol. A gente não faz mais isso. O bebezinho já tá suplementando a vitamina D desde o primeiro dia de vida. Porque imagina, a pele muito fininha, é muito risco de
de queimadura solar. Então, realmente, a gente não recomenda, e ainda mais se for um paciente de alto risco, né? Paciente que já teve câncer de pele e tudo, a gente vai fazer essa suplementação por via oral e vai ser suficiente. Não precisa expor esse paciente a esse risco. E todo mundo deve fazer essa suplementação via oral, ou existe algum tipo de contraindicação para essa questão da suplementação via oral? Hoje em dia, um problema que a gente teve com a pandemia foi um boom de utilização de vitamina D. Não é preciso para todo mundo. Você pode dosar, fazer um exame de sangue comum, simples, para ver o nível da sua vitamina, para descobrir se você precisa de dosagem. E a partir daquele nível, fazer a suplementação. Porque quando você for na farmácia, você vai ver que vai existir vitamina D de, 1.000 unidades dia até 10.000 unidades. É um gap, assim, muito grande. Cada paciente vai ter a própria necessidade. Então, realmente não precisa. E é perigoso, até pela questão renal. Você pode adquirir um problema renal por uma superdosagem de vitamina D. E existe uma indicação, clínica, de que a partir de qual idade, existe uma idade ideal ou específica para pensar em fazer essa suplementação via oral? Criança já faz, até os 2 anos de idade. Adulto é só realmente em casos de doenças ósseas, que vai fazer obrigatoriamente, diariamente. Mas a questão mesmo é fazer exame de sangue para tentar definir aí a tua necessidade ou não. Sobre essa questão da exposição ao sol, a gente costuma dizer que aqui na região a gente tem só o verão e o inverno, Sim. né? Que ou é muito sol ou sol demais. Sempre tá quente, sempre tem sol. Sempre, até quando tem chuva. E assim, existe alguma indicação de um horário melhor ou menos ruim para ter essa exposição? Um horário que seja mais prejudicial? Teoricamente, aquele sol das 10 às 4 da tarde é o mais prejudicial. Antes e depois disso já não tem tanto prejuízo. Mas, assim, aquela coisa de sempre, aquele paciente alto risco para desenvolver um câncer de pele, que é muito branquinho, que queima muito rápido, que tem muito sinal pelo corpo espalhado, a gente recomenda que não pegue o sol. Tente se proteger o máximo possível. Doutora, a gente tem aqui no nosso videocast um quadro que a gente chama de Doutor Web, que é justamente o que a gente faz. A gente faz uma pesquisa, uma seleção de algumas afirmações, dúvidas muito comuns na internet, porque a gente sabe que a internet hoje é um facilitador de informações, mas também pode ser um canal de desinformação dependendo da fonte. Então a gente selecionou algumas delas e a gente queria que a senhora comentasse se é verdade, se é mito, não é bem assim, tá bom? Bom, a primeira afirmação diz que é necessário lavar o rosto várias vezes ao dia para evitar a acne. Não são várias vezes ao dia. Pelo contrário, a gente pede até que o paciente lave 1 a 2 vezes no dia, 3 no máximo, porque o excesso de lavagem pode criar um efeito rebote na pele, aumentar a oleosidade desse paciente e piorar a acne. E existe alguma frequência indicada, por exemplo, para quem tem pele oleosa? O ideal é que lave com X frequência. Manter esse padrão, 2, 3 vezes no máximo. Perfeito. Bom, a próxima afirmação diz assim: o bronzeamento artificial é mais seguro do que tomar sol ao ar livre. Falso. O bronzeamento artificial, na verdade, ele é proibido no Brasil, tá? Algumas clínicas de estética, muitas clínicas de estética têm a máquina de bronzeamento artificial, apesar de ser proibido, eles se usam do artifício que a gente usa essas máquinas para fazer fototerapia. Fototerapia é uma modalidade de tratamento na dermatologia para algumas doenças inflamatórias de pele. Mas a gente, quando usa fototerapia, a gente controla muito bem a frequência que a gente quer do paciente. A gente não quer que ele bronzeie. Às vezes acaba bronzeando, mas a gente não quer. A gente controla aquele comprimento de onda da luz para tratar a doença dele, mas para ele não ter nenhuma consequência de bronzeamento, queimadura, nada disso. Nessas clínicas, obviamente, não existe isso, não existe esse controle. O paciente fica muito tempo lá exposto na máquina para bronzear mesmo. Quando você tem bronze, você já tem dano na pele. O bronze não é legal, o bronze não é saudável. Ele já tá dizendo aqui, opa, tem dano nessa pele, por isso que ela tá bronzeada. Então, assim, de jeito nenhum, não é recomendado. E eu só tenho que engatar uma pergunta aqui, porque
tem essa questão do bronzeamento artificial, como você explicou, mas tem também uma prática muito comum, que é aquele bronzeamento à exposição ao sol, com fita. Teve uma época que foi um boom, virou moda, todas as mulheres queriam fazer, não só as mulheres, tinha homem também. Sim. Enfim, existe alguma contraindicação ali? Tem alguma maneira de que essa prática de bronzeamento seja saudável, segura? Não tem como garantir que seja segura. Qualquer tipo de bronzeamento pra gente não é seguro e não é saudável. O que eu falo para meus pacientes, eu tenho paciente que não abre a mão de estar bronzeada. Fazer bronzeamento artificial com spray, por exemplo, é uma opção. É uma opção das mais seguras, porque vai ali, é como se fosse uma maquiagem na pele, né? Então, para mim, as pacientes que não abrem a mão de uma pele bronzeada, eu oriento isso. Olha, então vai fazer bronzeamento com spray, bronzeamento artificial mesmo, mas desse jeito, de fitinha, máquina de bronzeamento, nem pensar. A gente não recomenda sob hipótese nenhuma. Entendido. Bom, a terceira afirmação diz assim: qualquer produto que contenha óleo vai piorar a acne e aumentar a produção de óleo na pele. De comida? Produto de comida ou de... Produto dermatológico. Produto dermatológico? A gente tá vendo uma explosão agora do pessoal usando muito nas redes sociais o Cleansing Oil, que é um produto à base de óleo para retirar maquiagem. Coincidência ou não, eu tenho visto muito paciente assim, voltando com rebote de acne, usando esse produto. Ainda não tá muito bem estabelecido, mas é uma coisa que eu peço para os meus pacientes evitarem, a princípio. Então, para a pele acneica, pele oleosa, a gente tende a evitar esses produtos. E existe alguma indicação para esse tipo de pele? Mas eu quero... enfim, fazer a famosa skincare. Todo mundo quer fazer skincare, postar na internet, virou modinha. Existe alguma indicação assim, que pode ser feita de maneira segura, sem ter esse efeito rebote? Se o paciente não tem tendência a acne, não vejo ele tendo grandes problemas. Perfeito. Tá. A nossa próxima pergunta fala sobre a questão de qual é essa relação entre uma boa dieta, uma boa alimentação e, enfim, a qualidade da pele. Pois é, isso é uma outra questão que a internet trouxe pra gente. Você entra no Instagram, você vê muita gente prometendo tratamento de acne de dentro pra fora. Eles falam assim mesmo. É baseado na alimentação da pessoa. E aí, isso é muito triste, porque a gente tem muitas medicações hoje em dia muito confiáveis para tratar a acne. Até porque a acne, você tratar no momento inflamatório, é até relativamente tranquilo. As consequências depois, cicatriz de acne, que são mais difíceis de tratar. Por isso que a gente tenta ser sempre o mais precoce possível no tratamento da acne. Em relação à alimentação, não tem nada comprovado que uma dieta sem... Às vezes eu vejo muita questão de glúten. Uma dieta sem glúten vai melhorar. O que a gente sabe que piora a acne? Derivados de leite. Derivados de leite costumam piorar. Então a gente até às vezes pede para o paciente, olha, tenta dar uma maneirada em derivados de leite. Mas em relação às outras questões não tem nada comprovado, não tem nada que justifique. Às vezes o paciente chega, coitado de acne, ele se culpa muito, o paciente de acne se culpa muito. Ele chega assim, mas eu já não como tal coisa, eu continuo tendo acne. Entendeu? E não tem essa relação direta comprovada. Mas existe uma relação, tipo, por exemplo, a gente vê muito isso em várias redes. Sempre tem essas dicas de saúde, de alimentação. Tipo, 5 produtos, 5 alimentos que vão deixar sua pele lisinha, sei lá. Sim. Existe algum tipo de fruta, alguma coisa que realmente melhore ou não? É só marketing? Nada comprovado. Nada comprovado. É só com base no achismo. Sim. Falando sobre essa questão da acne, existe alguma maneira que os pacientes podem fazer a prevenção do aparecimento da acne ou não? Só pode ser feito o tratamento após a aparição? Então, quando o paciente... É bom o paciente ter uma rotina mínima de cuidados com a pele. Um sabonete apropriado para sua pele já é o suficiente. Um protetor solar apropriado para o teu tipo de pele também
já ajuda bastante. Porque às vezes a pessoa usa um produto mais oleoso, pode dar uma piorada, enfim. Mas fazer o mínimozinho assim no cuidado, um sabonete adequado, um protetor adequado, já é um bom caminho. Tratamento noturno também, a base de ácido também é muito bom, não só para acne, mas para o fotoenvelhecimento também, para já ir prevenindo o envelhecimento aí desde cedo. Então eu recomendo, mesmo que o paciente não tenha acne, ele já comece a ter pelo menos uma rotina. Não precisa ser aqueles 8 passos da rotina coreana, nada disso. Mas uma rotina mínima é muito legal, porque vai evitar aparecimento de acne, vai evitar um envelhecimento precoce, então seria legal sim. O que vai mudar é sim os produtos. A gente não usa o mesmo produto com uma pessoa sem acne, uma pessoa com acne, entendeu? Quem faz essa distinção mesmo é o dermatologista. Tá, então se a gente fosse colocar assim uma rotina de cuidados mínimos com a pele, sim. Qual seria o passo a passo? Número 1, protetor solar adequado, com certeza, para todo mundo. Sabonete apropriado de pele, porque a maioria dos pacientes, eles usam sabonete do corpo no rosto, e é totalmente diferente, a gente não pede. Um tratamento noturno seria bom, pelo menos umas 3 vezes na semana, à base de algum ácido. E um hidratante. Pronto, 4 passos. Perfeito, doutora. Falando sobre essa questão dos cuidados com a pele, a gente ouve falar muito sobre essa questão do uso de maquiagem, né? Então, até que ponto é mito ou é verdade a utilização de maquiagem? Dormir com maquiagem faz mal? Tem ali que depois de determinadas horas de uso de maquiagem, o indicado é que faça a remoção dessa maquiagem ou não? A gente não é contra maquiagem, assim, pelo contrário, a gente gosta. Mas a gente só orienta que tenha realmente a remoção adequada. Uma água micelar, depois um sabonete de pele adequado para fazer essa remoção. Fazendo essa remoção é tudo tranquilo. É difícil te dizer assim, depois de tantas horas você vai ter um problema. A gente não consegue ter essa matemática tão precisa, até porque cada um vai funcionar de um jeito, mas assim, evitar dormir de maquiagem, porque vai ficar um período prolongado ali em contato, pode obstruir o poro e isso dá cravo e dá espinha. Então realmente a gente pede para não dormir de maquiagem, mas se você usar essa maquiagem e tirar adequadamente, tranquilo, não tem problema. E existe algum método mais indicado? Você falou da água micelar, a gente vê algumas propagandas de lencinhos, e você chegou a citar a questão de óleo. Existe algum que seja o mais indicado? A gente tem vários, mas um que... A internet tá bombando com Cleanse Oil agora. Eu acho legal, não sou contra. Acho bem legal também, se você não tiver tendência a acne e tudo. O que eu gosto de fazer, água micelar, que eu sinto que remove bem as impurezas, e depois da água micelar limpar com um sabonete mesmo. É a maneira que eu me sinto bem, mas assim, não é uma regra também. Cada um pode fazer de um jeito, contanto que tire, contanto que você passe o algodão, você veja que está saindo a maquiagem. E esses produtos, óbvio, são indicados mais para uso de maquiagem. Mas quem não utiliza maquiagem e fizer uso desses produtos, vai ter algum tipo de benefício ou não? Só o sabão neutro, tudo mais, ele consegue ter, digamos assim, o mesmo retorno? Homem, na verdade, não costuma usar assim coisas muito pesadas no rosto. Então eu acredito que só o sabonete seria o suficiente. Mas pode fazer um teste também. Pode pegar água micelar um dia e ver se sai no algodãozinho e ver se tá saindo muita coisa, assim. Porque às vezes até o protetor fica mesmo um resíduozinho. Então seria legal fazer isso. Mas a princípio, mulher usa fixador de maquiagem, muitas outras coisas. Então a gente realmente precisa de um algo a mais pra tirar. Doutora, falando um pouquinho sobre a questão do cuidado com a pele dos bebês, né, das crianças. A gente sabe que é uma pele mais sensível, além da indicação de produtos suaves e hipoalergênicos. Existe algum outro tipo de cuidados que os pais precisam ter com as peles das suas crianças? O número 1, não pegar sol. O bebê não pode usar protetor solar. Ele só pode usar protetor solar depois de 6 meses de vida. Então, assim, não tem como proteger o bebê do sol. Pode usar só aquelas blusinhas de proteção UV, chapeuzinho com proteção UV, mas não vai poder usar protetor solar ainda. Então, assim, evitar ao máximo essa exposição solar.
não é saudável para o bebê e o bebê repõe até os 2 anos de vida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele deve fazer a reposição de vitamina D oral. Então, assim, a vitamina D está ali coberta. Outra coisa, eu vejo os pais muito ansiosos, assim, eles querem... Eu vejo os pais muito ansiosos nesse sentido da higiene do bebê e acabam dando muito banho no bebê. Não precisa. Às vezes eu pego um bebezinho de colo com a pele muito seca. E aí eu pergunto, quantos banhos ele toma por dia? Os pais, de 3 a 4 banhos. Eu falo, opa, bora lá com calma. Um bebê desse tamanho não precisa de tudo isso de banho. Você vai ressecar a pele do bebê se você fizer isso. Porque você tá tirando a proteção natural dela. Então a pele acaba ficando igual uma lixa, de tão grossinha que fica. Então, melhorar essa ansiedade, porque eles vêm, porque é muito quente, Belém, precisa... Calma. 1 banhinho, 2, no máximo, misturando para a pele do bebê. Mas mesmo em ambientes muito quentes, mesmo como em a nossa ambientes cidade? muito quentes, sim. Não, a pele do bebê não vai aguentar mais do que isso. Pode falar. Perdão de interromper, mas existe alguma forma, por exemplo, o indicado não é dar o banho, mas existe alguma forma para amenizar, talvez, essa sensação de calor? Deixar o bebê só de fraldinha já é um bom passo. Num ambiente arejado, assim. Ventilador, ar-condicionado, não tem problema. O bebê tá lá em contato com essas coisas. Mas tentar ao máximo, assim, diminuir o calor dele, né? Sem precisar da banho nele. Perfeito, doutora. Falando um pouquinho sobre o envelhecimento da pele. A gente sabe que é uma preocupação constante, ainda mais, enfim, nessa era digital, de exposição, das redes sociais. Todo mundo quer postar aquela foto bonita, não quer aparecer com ruga. Toda vez que eu faço foto, ou a grande maioria das vezes que eu faço foto das pessoas, elas pedem assim, coloca um filtro lá, hein? Coloca um filtro, faz o Photoshop. Assim, existe alguma maneira... Quais são os cuidados que as pessoas podem ter para retardar esse envelhecimento da pele? Principalmente protetor solar. O protetor solar é tipo assim, é a base do teu processo de envelhecimento. Não existe fazer proteção de envelhecimento, prevenção de envelhecimento se você não se protege do sol. O sol não perdoa, ele cobra lá 20 anos, 30 anos depois ele vai te cobrar esse resultado. E aí, combinar com o teu dermatologista de fazer também o teu skincare, né, adequado para isso. E também existem já procedimentos que você faz no consultório que podem também prevenir. E falando, por exemplo, desses... A gente vê muitos comerciais, né, de televisão sobre... Não só na televisão, enfim, diversas plataformas, sobre esses cremes milagrosos de envelhecimento, a partir dos 25, 30, tem uma série de cremes como esses. Eles, de fato, podem trazer algum tipo de benefício ou ali o benefício é mínimo comparado aos procedimentos estéticos que a gente sabe, a aplicação, enfim, de ácido, outros assim. Depende muito, porque, assim, esses cremes que passam na TV, eles normalmente são cremes cosméticos, né? Mas se você foi no dermato, ele te prescreveu, por exemplo, um derivado retinoide, que é uma substância que tem comprovação na produção de colágeno, na atuação de rugas finas, aí é outro departamento. Ali realmente ele age, mas ele também não é um milagre, ele não vai tirar tua ruga, ele não vai acabar com o dano que já tem, mas no sentido da prevenção, ele é muito legal. Ele pode te ajudar bastante aí, mas não é todo mundo que consegue e pode usar ácido retinóico. Tem que passar na consulta para avaliar se consegue. E doutora, pra gente... a gente já tá se encaminhando pro final, eu falei que passa bem rápido. Existe alguma frequência que a senhora indicaria para que as pessoas busquem a ajuda de um dermatologista, uma consulta de forma preventiva, talvez? Recomenda-se para pacientes assim, de baixo risco, pelo menos uma consulta no ano para avaliação dos sinais, tá? Agora, se você é um paciente de alto risco, já teve câncer de pele, tem muita pinta no corpo, no rosto, tem familiares com câncer de pele, é tabagista, aí você já tem que vir com mais frequência, 6 meses mais ou menos. Perfeito. Bom, doutora, antes de a gente encaminhar para o nosso final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica, algo para quem está nos assistindo hoje.
A dica sempre vai ser use protetor solar, mesmo nessa chuva que tá fazendo, a gente ainda tem um índice de radiação muito grande. Até o celular mostra isso. A gente tem lá nas vezes do clima, lá aparece, olha, índice de radiação tá muito alto. Então, assim, o dermato sempre vai pedir para você usar o protetor solar. É o primeiro passo para quem quer ter uma pele boa, bem cuidada, sem problemas, é usar o protetor. Perfeito. Doutora, para quem quer lhe acompanhar mais nas redes sociais, para quem quer marcar uma consulta com a senhora, como é que faz? Tem o meu perfil no Instagram, @SuzanaClautal. Lá você vai no link na minha bio e tem todas as informações que você precisa. Perfeito, doutora. Gostaria de agradecer a sua presença, tá? Obrigada. Já estender o convite para que você volte outras vezes, porque tem muitos assuntos para a gente tratar sobre dermatologia, tá bom? Tá certo, obrigada. Um prazer. Abraço. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Nos vemos na próxima semana em mais um episódio do Renalcast. Não deixe de conferir o nosso canal no YouTube, seguir a gente na nossa página no Facebook, no Instagram e no TikTok. Até lá!